Bom dia! Hoje iremos apresentar o trabalho interdisciplinar sobre as pirâmides do Egito, e os participantes são Guilherme Moura, Ian Pompeu e Roberto Turri. Introdução. As pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. Suas edificações começaram no Antigo Império e perdurou até o século IV d.C., mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. Finalidade das pirâmides. Na Antiguidade Oriental surgiram as primeiras civilizações. Uma das primeiras foi o Egito, chamado de Dádiva do Nilo, o rio em que o Egito dependia por completo para se manter. No Antigo Egito, a civilização construiu pirâmides com o intuito de guardar o corpo e os órgãos do faraó, pois acreditava que a alma dele voltaria à terra, ou seja, ele teria que ter o corpo conservado. Porém, como um povo tão antigo conseguiu construir uma arquitetura complexa que está de pé até hoje. Crenças egípcias. No Antigo Egito, a religião aplicada era politeísta, a qual consiste na crença de que existem vários deuses. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, portanto devia-se preservar o corpo dos faraós para que os mesmos voltariam à vida conservados. Preocupados com esta questão, os egípcios desenvolveram um sistema de mumificação, no qual o corpo era embalsamado e os órgãos retirados, pois os egípcios acreditavam que o corpo e a alma eram separados após a morte. O único órgão que permanecia no lugar era o coração, pois, segundo a tradição, o coração era o local onde residiam as emoções e assim ele não podia ser retirado. Em seguida, o corpo era envolto em faixas de linho branco. Construção das pirâmides. No Egito Antigo, as pirâmides foram construídas pelos faraós, pois tinham poder político. Os principais objetivos de suas construções eram guardar as riquezas do faraó que a construiu e servir de túmulo para eles. Para construir suas imponentes pirâmides, os egípcios tiveram que transportar gigantescos blocos de pedras e estátuas que pesavam toneladas pelo deserto. Para fazer isso, eles usavam grandes trenós de madeira. As três principais pirâmides construídas no Egito Antigo são a de Quéops, Miquerianos e Quefren. Geralmente, os nomes dados a essas construções são dos faraós que as construiu. A maior das pirâmides é a de Quéops, 160 metros de altura, que demorou aproximadamente 25 anos para ser terminada. Para se colocar em pé, as três pirâmides eram usadas cerca de 30 mil egípcios trabalhando durante 20 anos, e a cada 3 meses havia uma troca de trabalhadores. Considerações finais. Além de aprender um pouco mais sobre a cultura e história egípcia, temos também a intenção de apresentar temas ocultos sobre essa população, como engenharia das pirâmides, as crenças egípcias e também algumas teorias que envolvem a população, como, por exemplo, falar que pirâmide é de alienígena ou esse tipo de coisa. Apresentaremos também no Dia da Feira Cultural uma maquete simulando uma pirâmide para um melhor entendimento do assunto, seguida de falas conceituais elaboradas pelos próprios integrantes.